Bom, nessa aula eu vou ensinar vocês a criarem algumas macros para automatizar mais ainda a planilha, tá? Então, assim, quando você alimentar a pastinha com um arquivo novo, você vai precisar fazer algumas execuções manuais, mas a gente vai criar algumas macros que elas vão te ajudar a melhorar, tá? Então, o que que vai acontecer? No momento que você alimentar a ficha aqui, ele vai despejar para cá informação nova, só que essa informação ela não vai estar distribuída aqui com esses caras aqui. O que que vai acontecer aqui? Ela vai vir aqui e vai ter um monte de sujeira aqui dentro. Tá? Então aqui dentro, ó, por exemplo, nos valores aqui vai estar com sujeira, que vai ser da outra, porque esse processo foi feito manual e não foi feito pelo Power Query. Então o que que vai acontecer? Você vai ter um monte de sujeira aqui. Então a ideia com isso é fazer com que a gente tire a sujeira que está aqui para depois fazer o novo, tá? Então a gente vai criar várias macros que vão segmentar e vai ajudar, tá? A primeira macro vai se excluir isso aqui. Então vamos voltar aqui, vamos deixar o clique em qualquer lugar, vamos vir aqui em desenvolvedor, gravar macro. Uma macro ela tem que ser, ela não pode começar com número, tá? O Excel não permite que faça isso, então eu vou escrever uma macro excluir. Eu já tenho uma macro com esse nome e eu vou sobrepor ela. Sim. Então, o que que eu vou fazer? Quando essa macro, eu vou estar com um clique em qualquer lugar, eu quero que ele faça o seguinte, eu vou segurar o Ctrl e o End, ele foi uma vez lá para o final da minha planilha, tá? Quando ele veio no final da planilha, eu vou descer uma casa, porque todas as planilhas vai ter essa jogada, porque a planilha é a mesma. Então eu vou descer uma casa e agora eu vou voltar até o EV01. Então, vou selecionar, vou segurar o Shift apertado e vou selecionar o EV01 e vou parar a gravação da macro. Tá? Agora, para vocês verem o que, que ela faz, a gente vai executar a macro para vocês verem. E olha o que, que ele fez. Ele já selecionou todo o meu intervalo, certo? Uma vez que ele selecionou o intervalo, já está selecionado, vou segurar o Shift e o Ctrl e a seta para baixo uma única vez e deleto. Ele limpou a minha tabela. Eu não tenho mais informação na tabela. Então, esse foi o primeiro ponto. Tá? Então, a primeira macro vai fazer isso. Ele vai selecionar o intervalo, depois vai ter o processo manual, Shift com o processo para baixo e deletar. Tá? Poderia criar um código que fizesse isso, mas eu não. Isso é para uma aula mais avançada. Tá? Aqui a gente só vai fazer as coisas bem de forma simples, objetiva. Tá? Ok. Segunda macro, deixou aí do jeito que tá, a gente vai selecionar aqui, vamos lá. Ela vai ser, seleciona eventos. Tá? Então, só isso essa macro vai fazer. Ela seleciona evento. Então, ele vai posicionar o cursor em cima do ponto de buscar o evento. Seleciona evento. Então, vamos voltar lá. Parece que não, mas essas coisinhas são bem trabalhosas, tá? Então tá aqui, ó, lista de código de folha. É nessa coluna aqui. Eu cliquei aqui, eu vou para a macro. Tá? Agora eu vou fazer um processo manual, que é Shift, Ctrl, seta para baixo, selecionei toda a estrutura que eu quero. Ele vem até aqui. Vou dar um Ctrl C, que eu vou copiar. Agora que eu copiei, eu vou gravar uma nova macro, tá? Então, essa nova macro, o que, que ela vai fazer?
ela vai despejar a informação e já vai tabular. Beleza? Então vamos lá. Então, gravar macro. Aí a gente vai colocar assim, ó, eventos 2. Aqui eu já posso pôr número que ele deixa. Depois do escrito ele me permitiu colocar número. Então, eventos 2, ela tá com a informação na memória gravado. E ela vai vir até aqui, ó. Chegou aqui, ela vai despejar. Ok? Ele despejou, eu vou vir aqui, dados de TXT, tá? Delimitado, tirar o tab, vamos pôr isso aqui. É essa a instrução que essa query tem que fazer, nada mais que isso. E vou dar um OK. Feito isso, eu vou parar a gravação da macro. Pronto. Esse é o ponto que eu quero. Tá? Segunda macro. Ela vai selecionar agora, vai posicionar o cursor lá no valor. Então, vamos gravar uma nova macro. Valor 1. Só quero que ela faça isso. Ó. Clique aqui. Parei. Agora, novamente, eu vou dar um Shift, Ctrl, seta para baixo. E vou copiar. Está na minha memória a informação, está copiada. Eu vou gravar uma macro. Valor 2. Valor 2. Agora eu vou de novo, agora vou procurar onde que está o VR 01, que é esse cara aqui. Vou dar um clique aqui e vou mandar ele despejar, colar. Agora vou repetir o processo de fazer a quebra. Já está selecionado bonitinho. Concluir. Parei de gravar a macro. Parei a macro. Agora eu vou mostrar que o processo funciona para vocês, tá? Primeiro eu vou ensinar também como que a gente coloca essas macros lá no nosso navegador, tá? Então você vai vir aqui no arquivo, mais opções, você vai vir aqui em faixa personalizada, aqui você vai selecionar macros, tá? E aí você vai criar, se você não tiver uma pastinha aqui que você queira que apareça lá, eu já criei uma aqui de execuções, né? Essa aqui, ó, tá vendo que é personalizado. Basta vir aqui criar uma nova guia, um novo grupo e assim sucessivamente. Então, eu já tenho aqui, ó. E aqui eu já tenho o nome do grupo, tá? E eu quero que ele me carregue todas essas macros. Eu vou colocar lá na ordem que eu quero. Então, primeiro ele vai aparecer excluir, tá? Depois ele vai selecionar o evento. Depois ele vai para o evento 2. Depois ele vem para o valor 1. E depois ele vem para o valor 2. Ok? E agora eu tenho uma sheetzinha aqui que tem as macros na ordem. Tá? Se eu quiser renomear, eu posso renomear essa macro aqui. Ó, tá? Não tem problema. Mas deixa aí do jeito que tá bom. Então vamos lá. Primeira coisa, excluir. O que ele vai fazer? Ele me selecionou tudo, certo? Shift, Ctrl, seta para baixo, deleto. Clico em selecionar evento. Notem que ele veio certinho para a lista. Shift, Ctrl, seta para baixo, Ctrl C,
vou para evento 2. Olha o que ele fez. Ele já despejou o evento, ele já fez tudo bonitinho, já quebrou. Agora eu venho para valor 1. Quando eu venho para o valor 1, ele já me selecionou aqui. Shift, Ctrl, seta para baixo. Ctrl C, valor 2. Já fez também. Entendeu? Então, isso facilita demais o serviço do dia a dia. Tá? Na próxima aula, a gente vai repetir o processo de criar as chaves, fazer um outro arquivo, tá? Para fixar a informação. Não esqueça, salve o seu arquivo sempre que você terminar uma aula, ok? Te vejo na próxima aula.